Assunto sério aqui, polêmico, porque a expulsão de alunos de medicina da Universidade de Santo Amaro após a simulação de uma masturbação coletiva numa competição universitária abre a discussão sobre o excesso e o mau comportamento dos estudantes nesses encontros. Posturas muito duvidosas não acontecem somente nos chamados jogos universitários, mas também durante os famosos trotes para receber os calouros a cada início de ano letivo. A reflexão que a gente traz aqui para vocês é a seguinte: até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Os estudantes estão passando dos limites e essa história não é de hoje. Na nossa visão aqui do programa, gente, a responsabilidade também é sim da universidade. Esses futuros profissionais devem ser punidos de uma forma extremamente dura. O que a gente pode vir a esperar de uma geração que, infelizmente, vai estar no mercado de trabalho e está tendo esse tipo de comportamento? A gente vai discutir justamente isso agora para entender um pouco a visão de vocês desse vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrou assim, uma debilidade absurda da universidade, mostrou que a universidade não faz absolutamente nada, a verdade é essa, que a universidade passa pano para esse bando de cretino. Acho que não tem outra palavra para usar. Passa pano para esse tipo de gente. A universidade não se manifesta, a universidade não se coloca, a universidade não tem uma política clara para dizer o seguinte: isso daqui não é aceitável. E aí a gente tem que vir aqui no programa discutir simplesmente uma omissão de alguém que está formando pessoas, meu querido Mano Ferreira. Para a saúde, inclusive. Essa universidade expulsou os estudantes, fez lá e tal. Mas assim, do que adianta expulsar se obviamente os que vêm na sequência já estão sendo influenciados por esse tipo de comportamento? Do que adianta? Explica. Um ponto central é que, além da formação técnica, ainda mais em se tratando de um curso de medicina, é preciso ter a formação da ética profissional. Porque, afinal de contas, para que as pessoas possam ter um tratamento de saúde adequado, a gente precisa ter a possibilidade de confiar na conduta ética de um médico, né? Até porque, muitas vezes, o paciente fica numa situação com anestesia, fica na mão do profissional de saúde. Precisa ter a possibilidade de confiar. E essa relação de confiança entre paciente e equipe de saúde tem como premissa a ideia de que, além da formação técnica, há uma formação ética, humana, do mínimo de respeito que é preciso ter ao corpo da outra pessoa, a individualidade da outra pessoa, e não uma situação como essa, onde você ignora completamente a dignidade do outro, achando que pode tudo, que pode ficar se masturbando no meio de um treino de um time de vôlei. Olha, eu só vou falar uma coisa. Acabei de levantar aqui a mensalidade do curso de medicina na Unisa, tá? Que é a Universidade de Santo Amaro. R$ 8.898 por mês, mensalmente. Então, ou seja... Não tem nenhum pobre coitado. Não tem nenhum pobrezinho ali, né? Então, ou seja, eu acho que o mínimo que eles deveriam ter é um pouco de consciência, porque alguém está pagando isso, né? É um desrespeito não só com a faculdade, com todo mundo que quer estudar e não consegue, mas com os próprios pais, poxa, que estão lá bancando, fazendo tudo para que o filho tenha um futuro. E tem uma observação, né, Fê? Esse fato aconteceu no mês de abril. Uhum. E até eles agora foram só expulsos agora. Depois da repercussão. Depois da repercussão e da pressão popular. Se não houvesse pressão popular, nada disso teria acontecido. Ou seja, não foram expulsos pelo ato, foram expulsos pela repercussão, pela pressão pública. Exatamente, quase 5 meses depois do fato. Porque foi para análise lá em Brasília, Agora, o meu ponto para vocês é o seguinte: como é que ficam essas meninas? Como é que ficam essas meninas? Expostas, certo? Exato. Vídeo viralizado, tendo que estudar nessa universidade, com uma falta de postura da própria universidade, certo? Só expulsando depois da certa repercussão. Como é que fica a cabeça dessas mulheres ali, ô Pepe? Não, é impressionante, né? Você vê realmente que a profissão de médico, que é uma das profissões mais humanas, que lida com o ser humano, tem que ter um embasamento ainda mais humanista, né? Aí você entende por que você vê anestesista estuprando paciente, médico ginecologista estuprando paciente, por conta dessa formação falha
e completamente equivocada das faculdades de medicina. E é bom lembrar, Paulinho, que esse vídeo que foi exposto aí da Universidade de Santo Amaro, né, ela também foi exposto vários vídeos de outras faculdades de medicina. Ou seja, infelizmente, o padrão das faculdades de medicina, dos jogos de medicina, é exatamente esse aí, né? Um bando de animal, né? Um bando de pessoas, como bem disse o Fê, que gasta R$10 mil em mensalidade, ou seja, tem um privilégio de classe, né? Um privilégio de ser branco, né? Estudar na universidade cara, ter os seus estudos pagos pelo pai, né? Ter esse tipo de postura. Com certeza, se essas pessoas fossem negras, fossem pobres, né, seriam expulsos da universidade bem antes da divulgação do vídeo, né? E vale lembrar também, lembram da história do japonês? Ele foi encontrado no fundo da piscina no trote e ele foi dentro da festa da faculdade de medicina. Só que foi na USP, né? Fica um jogo de empurra-empurra. Sim, né? lógico. No caso do trote, a universidade vai lá e fala, não é comigo, foi o centro acadêmico que organizou e tal. No caso dos jogos universitários, a mesma coisa. A faculdade se exime de qualquer responsabilidade. Mas eu vou trazer detalhes daqui a pouquinho para vocês em relação a isso. Gente, um rápido break para você que está no rádio. São 10 horas e 26 minutos. Só para vocês entenderem, a universidade fez uma nota em relação a isso, declarando a expulsão desses 6 alunos, mas disse que só tomou essa decisão e só ficou sabendo do caso por conta da repercussão. Que antes ela não sabia o que havia acontecido ali. Ou seja, ela escancara uma incompetência absurda no momento em que ela faz uma nota dessa, dizendo o seguinte, como assim? Os alunos da universidade vão lá e masturbam na frente de meninas, num jogo universitário, que sim, tem o nome da universidade, porque os caras estão lá vestidos com a camiseta da universidade, do centro acadêmico e tal. Aí os caras vão lá e falam, eu só fiquei sabendo por conta da divulgação nos dias 16 e 17 de setembro e tal, e a gente foi lá e aí sim tomou a iniciativa. Ou seja, estão nem aí. Acaba com o centro acadêmico. Nem aí. O melhor então é acabar com o centro acadêmico. Sabe o que me deixa assustado? A normalização da conduta. Você vê que as meninas estavam nem aí, praticamente, nem a normalização da mediocridade. A gente não teve denúncia disso. Não teve uma que fez um boletim de ocorrência, que se sentiu ofendida, que colocou isso publicamente, tanto que durou meses até isso tomar repercussão. E eu fico pensando, esses caras vão ser pediatras, vão cuidar talvez dos nossos filhos, vão ser cirurgiões, vão ser ginecologistas, ou seja, cirurgiões, anestesistas, pessoas a quem a sociedade confia inteiramente a saúde, o corpo. Ou seja, qual é o nível de médico que nós estamos formando para a nossa sociedade? Eles acham o máximo, né? Eles acham o máximo. Eles falam, olha, nós fizemos isso, nos masturbamos durante o evento, sabe? E sai contando como se fosse realmente um troféu. E tem uma coisa. Um passaporte para o céu. Eles saem justamente contando esse tipo de história. E depois contam para os filhos, né? Ai, olha, filho, que bonito. Como o papai é maravilhoso. Fico vendo como os pais desses alunos estão enxergando isso, né? Pagar lá quase 10 mil de mensalidade para os caras ficarem fazendo isso. E outra coisa, estão sendo tratados como ato obsceno, esses atos, né? E na verdade não é, porque ato obsceno exige que o ato não tenha uma vítima determinada, para o público geral, é uma praça pública para qualquer pessoa. Ali, quando a vítima é determinada, no caso as meninas, isso é importunação sexual, meu amigo. É de 1 a 5 anos de cadeia. De cadeia. Como a gente vê as imagens rapidinho isso, de novo, né? Coloca na tela aí pra gente. Olha lá. Eu acho que esse tipo de cena é parte de uma cultura que existe também, como se os médicos, alguns, né, que têm essa cultura, como se estivessem acima do bem e do mal, né? Como se fossem quase semideuses. Ou seja, uma arrogância de quem não tem limite e respeito ao outro, né? Agora, e a postura da faculdade? A faculdade, ela pode se eximir desse jeito? Claro que jogos. Ela pode se eximir dos trotes? Eu digo a faculdade, não é essa específica, eu estou me referindo às faculdades como um todo, porque a postura é muito semelhante também. Em relação a jogos universitários, ao início, à entrada de calouros na universidade, é sempre uma coisa do tipo, não é com a gente. Não paga. Acadêmicos, a responsabilidade é deles. Fica devendo 2 meses de mensalidade para você ver o que acontece. Você não faz prova,
né? Eles ameaçam te colocar para fora da faculdade. Então, ou seja, é muito fácil sempre também jogar a culpa em cima dos outros. Você nunca vê nenhuma instituição de ensino pegando o problema para si, para tentar mudar a história de dentro para fora. Não, sempre o problema é do aluno. Então, se o problema é do aluno, o que você está fazendo na instituição? E tem uma coisa, Paulinho, até por ser uma faculdade particular, se aplica aí Código de Defesa do Consumidor para as alunas, para qualquer aluno. E a faculdade tem que oferecer segurança para o aluno. Não é só segurança física, de violência física, não, de violência moral, de violência sexual também. Isso é uma obrigação da faculdade que dá a ela também essa responsabilidade e responde por essa segurança que deve oferecer. Coloca as imagens de novo, Mari, só para eu fazer um apontamento aqui. Nessa imagem não dá para perceber, mas na imagem que eles estão ali numa espécie de grade, tem mulheres ali também, viu? Tem, então, eu vi meninas ali, ó. Não são apenas homens, viu? Vale registrar isso. Isso que deixa triste, Paulinho, porque você vê a normalização dessa conduta e você vê realmente que era algo normal e algo rotineiro, né? Era a cultura universitária, né? Então é impressionante. É triste como elas se submetem a isso, né? Elas permitem que isso aconteça naturalmente. Como uma mulher pode se submeter a isso, né? Não, e depois são as primeiras a ir lá gritar por assédio na rede social, mexeu com uma, mexeu com todas, que eu não gosto desses discursos. Gente, olha só, são